Hello everyone! Nós vamos dar continuidade ao assunto que eu iniciei na semana passada, na live, né? Tivemos uma aula ao vivo. Se você não participou, eu gravei a aula e você ainda pode assistir, certo? Eu deixei salva no YouTube e também vou mandar o link, né, junto com esse vídeo dessa semana, ok? Então, dando continuidade, nós paramos aqui, certo? Eu passei esse exercício, aí eu vou reiniciar aqui, né, a partir dele, para a gente lembrar sobre o que a gente estava falando. Nós estávamos falando sobre um tempo que nós não temos uma correspondência exata em português. Alguns tempos verbais, quando a gente compara, olha, a gente usa isso aqui dessa forma em português, isso aqui dessa forma em inglês, né, de forma muito parecida. Sim, é mais fácil para comparar, para exemplificar, mas já esse tempo a gente não tem uma correspondência exata em português. Mas basicamente esse tempo ele tem a ver com passado e com presente ao mesmo tempo. Então ele se refere a ações que você começou no passado e que você ainda pode estar fazendo no presente. Ou então alguma ação que você começou, já concluiu, geralmente você concluiu recentemente, mas que ainda de alguma forma afeta a sua vida, certo? Tem alguma, enfim, tem alguma importância, né? Parece meio complexo. Na verdade, quando a gente vai para essas explicações, parece algo assim, algo muito difícil. E de fato é, porque você só entende na prática. Eu não consegui aprender isso assim, olhando para toda essa teoria. Você aprende nos exercícios, na prática, né? Eu vou dando algumas explicações e vocês vão entendendo melhor. E como eu falei, o que vocês vão precisar, assim, se preocupar mais é com a estrutura, certo? Para quem diz que gramática é algo difícil, na verdade não é. O mais difícil é você compreender, né, por exemplo, algumas explicações como essas, que não tem muito a ver com gramática, certo? Tem mais a ver com a prática, com o uso mesmo daquele tempo verbal, porque a regra gramatical aqui é super simples e você vai usar a mesma coisa o tempo todo. Qual é a regra, certo? Falando agora só sobre a gramática, sobre aquilo que vocês vão se preocupar mais assim em relação aos exercícios. Por exemplo, nesse exercício aqui, vocês têm que colocar nesse primeiro espaço o have ou has, que é o verbo ter, certo? Então, você tem o have, que você usa para todas as pessoas, have, certo? E você tem outra forma que é o has. Onde é que a gente usa has? A gente usa na terceira pessoa do singular, né? Quando eu disse que nós usamos o have em todas as pessoas, na verdade em quase todas, tá? Isso aqui é um V, não sei se está aparecendo. Have. Have. Então você usa com quase todas as pessoas e o has você utiliza com a terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele, ela em inglês, que é o he, she e it. Então se você tem she, então a gente vai usar o que? O has, certo? Então, aqui a dificuldade era você saber se era has ou have. Se você quiser, por exemplo, num exercício como esse, você pode até tentar fazer logo o primeiro espaço de todas as questões. Então, né? O que eu vou usar com I? Vou usar o have, por exemplo. I have. Porque o has eu só uso com he, she, it. Então, onde é que eu uso mais o has? Eu usaria aqui, ó, também. Porque o has eu utilizo com he, she e it. Aqui eu tenho he. Sendo assim, eu já sei que aqui eu vou usar o have, certo? Que é o verbo ter. E aqui também eu vou usar o have. Então, aqui vai ser ela tem, eu tenho, você tem, nós temos e por aí vai. Não tem nenhum segredo. Então, o grau de dificuldade aqui era saber se era have ou has. Has a gente só utiliza com he, com she e com it. Ou seja, quando não é uma dessas três palavras, quando não é um desses três pronomes, você coloca o have, certo? Por exemplo, em I, né? Em I, em we, em they, certo? E o que eu vou fazer no segundo espaço? Eu vou colocar o verbo naquela forma lá que a gente aprendeu que o nome é particípio, certo? Esse nome aqui não é muito importante, mas é como a gente chama ele, certo? Inclusive em português também. Em inglês é participle,
uma palavra cognata, que quer dizer o quê? Que o verbo, em português, ele terminaria com aquele ado é do ido, né? Semelhante ao inglês, também quando a gente fala em ando, indo, a gente acrescenta uma partícula, que é o ing, né? Falando, pensando, né? Existe essa forma também, que é outro nome, né? Que é o gerúndio. Então, a gente acrescenta ing. No particípio, a gente também vai acrescentar uma coisa, né? Só que em vez de ser ando, indo, vai ser ado, é do ido. Em vez de falando, é falado. Pensando, pensado. Então, se com ando, indo, né? No inglês a gente bota ing. Ado, é do ido é outra coisa. A gente vai acrescentar o ed. Só que a diferença é que nos tempos onde eu consigo acrescentar ing, que não é esse caso, sempre dá certo colocar o ing, não tem exceção. No entanto, quando eu falo de particípio ou até mesmo de passado, certo? Quando a gente já estudou o passado, se aplica a mesma regra do particípio do passado, a gente tem o que a gente chama de verbos regulares. Então, é quando o verbo segue uma regra, e essa é a regra do ed. Então, se ele seguir essa regra do ed, eu posso fazer o que? Acrescentar o ed, essa é a regra. Só que também existem os verbos irregulares, são os verbos que não vão aceitar o ed, certo? No caso aqui eu botei todos os verbos regulares com exceção desse último aqui, só pra gente ver. Então assim, ó, só pra ficar bem claro aqui, né? O verbo study, eu tenho aqui study, aí eu vou colocar o quê? Estudar vai ficar estudado. Aí tem aquela questãozinha que alguns verbos você tem que retirar o y, colocar o i, para depois colocar o ed. Tem os verbos consoante e vogal consoante, que você tem que dobrar a consoante final, você colocar o ed. Isso eu já expliquei no vídeo passado e vocês podem revisar, tá? Até isso aqui eu já fiz, mas é só pra gente partir a partir desse exercício, né? Continuar a partir desse exercício, certo? Studied. E aqui vai ser a mesma coisa, eu vou colocar ed nesse verbo, vou colocar ed nesse verbo, vai ficar played, e a tradução vai ser, ela tem estudado para o teste. Eu tenho ligado para você todo dia, certo? Então é como se fosse isso, ela tem feito, eu tenho falado, nós temos conversado, então é sempre o verbo ter mais o verbo ado. Apesar de que nem sempre a gente precisa traduzir assim, bem ao pé da letra, certo? Mas não vou entrar nesses detalhes agora porque vocês só vão se confundir. Ok, e aí o último verbo é um verbo irregular. Então significa que ele não aceita o ED, ele não aceita. Então o que a gente faria? A gente iria lá numa lista de verbos irregulares que eu já apresentei na aula passada, certo? E aí a gente iria nessa lista, como eu disse a vocês, é comum que venha essa lista nos livros didáticos de inglês. Caso não venha, né, se eu for passar um exercício que tenha, né, então eu peço para vocês pesquisarem, ou então envio uma lista em anexo, né, um PDF, por exemplo, como eu já fiz antes. E aí, se a gente for lá, a gente vai consultar que esse verbo, como ele é irregular, a gente vai lá consultar na lista que o particípio dele, que é o verbo ver, certo? Para falar visto, vai ser seen, os dois S com N no final. They have seen her. Eles têm visto ela, ou eles a têm visto, certo? Então, eles têm visto. Ok. Dando continuidade, agora vamos falar um pouquinho sobre estrutura de frase. Estruturas de frases, por exemplo, afirmativas, negativas e interrogativas. Aqui a gente vai ter uma negativa e aqui a gente vai ter uma interrogativa. Mesma coisa aqui também, negativa e interrogativa. Opa! Deixa-me só ajustar aqui, que eu mexi sem querer no formato do vídeo. Certo? E aqui, interrogativa. Tentar tirar isso aqui que apareceu sem eu pedir. Ok. Então, aqui a primeira frase que aparece é a afirmativa. Então, por exemplo, she has studied for a test. She has studied for a test. Ela estudou para um teste, certo? Agora eu quero colocar essa frase na forma negativa. O que eu vou fazer? Não tem nenhum segredo, a gente já aprendeu isso antes. Not. Por que eu digo que a gente já aprendeu isso antes? A gente já estudou present perfect? Não estudamos, mas a regra é a mesma. Então, é a mesma coisa que você faz quando a frase é com o verbo to be, por exemplo, certo? Ou com will, que eu acho que a gente já viu também esse tempo verbal.
que a gente usa o will no futuro. Enfim, não importa. Eu quero dizer que vocês já viram, porque vocês já viram essa regra. E realmente, à medida que eu for explicando, vocês vão vendo. Essa regra a gente já viu. A gente não viu o tempo, mas a regra se aplica a todos os tempos verbais. Quando você quer passar uma frase para a forma negativa, a gente coloca o not, certo? Então, esse not ele vai ficar, olha, depois do has ou do have. Então, vai ficar has not. Preste atenção, não vai ficar not has. Porque na nossa cabeça a tendência é a gente querer colocar o not primeiro. Por quê? Porque em português fica assim, o não vai ficar antes. Ó. Ela tem estudado, ela não tem estudado. E aqui tá ela tem não, né? Mas nem sempre as palavras elas vão seguir a mesma ordem, certo? No inglês e no português. Então, de fato, é assim. Então, vai ficar she has not. Uma opção que eu tenho é usar a forma contraída. Igual eu faço com o are not, que eu falo aren't, ou do, mais o not, que eu falo don't. Então, eu posso fazer hasn't. Eu boto has, boto o N, e aí sempre quando eu boto o not, eu substituo o O pelo apóstrofo. Eu junto e é só isso, certo? É a mesma coisa do mais o not, que é don't. Eu sempre faço isso, eu boto o not junto, só que eu substituo o O pelo apóstrofo. Então, fica hasn't, então, opção. E aí, quando você transforma numa palavra só, fica mais fácil de você, né? Obviamente, não errar. De você não colocar esses dois aqui em lugares, no caso, né, diferentes. Colocar um primeiro que o outro. Se eu quero passar essa frase para a forma negativa, também não tem nenhum segredo. Igual a gente faz com o verbo to be, né? Quando eu digo you are my friend, you are. Você é minha amiga, você é meu amigo. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você é meu amigo? Ao invés de dizer you are, eu vou dizer are you. Eu vou trazer o are para antes do you. Aqui o sujeito não é you, é she, né? Então, o que é que eu vou fazer? She vai ficar depois e o has, ó, vai vir para o início da frase, igual ao are, certo? Igual ao are, só que aqui é o has. Eu quero dizer que tem a mesma regra, mas são palavras diferentes, são tempos diferentes, mas as regras elas não mudam. Então, vai ficar she has studied for a test. Então, veja só, frase afirmativa, she has studied. Frase negativa, she has not, bota o not depois do has, ou usa essa forma contraída, hasn't, ok? Forma interrogativa, o has, que está bem aqui, vai lá para o início da frase. O has she studied for a test é a interrogação no final. Não tem nenhuma diferença nessa letra B, certa diferença é porque aqui eu usei o have. Às vezes dá um erro aqui, não era para ter riscado tudo, né? Eu só queria riscar o have. Então, aqui tem have ao invés de has, certo? Ficou have not na forma negativa e o have veio para o começo. Aqui também, se eu quiser, né, na frase negativa, usar a forma contraída, eu vou fazer o have. Aí, qual é a regra que eu falei? Você coloca o not junto, só que você troca o O pelo apóstrofo. Pessoal, isso vale para tudo. Quando eu quero fazer o do, certo? Que a gente não está usando aqui. Mas o not, eu boto o N, apóstrofo, T. Quando eu quero fazer o are not junto, o aren't, eu boto o are. Eu vou botar o not juntinho, não separado, porque vai ser uma palavra só. Mas eu substituo o N pelo T. Porque tem muita gente que se atrapalha, porque às vezes coloca na cabeça que é uma coisa complexa, não é difícil, mas é sempre a mesma coisa. O not, você vai trocar o O pelo apóstrofo e junta, certo? Ao invés de serem duas palavras, é uma só. E aqui, né, não sei se vocês estão escutando, agora devem estar escutando na gravação o barulho de carro de som, porque parece que os carros de som de Aquiraz, eles descobrem que você vai dar aula, que você vai gravar um vídeo e passam, né? Não é o primeiro vídeo que eu tento gravar, né? Quando eu iniciei o anterior, eu até parei, porque bem na hora passou um carro bem na minha rua. Agora tá um pouco longe, eu não sei se o barulho tá entrando aqui tá interferindo na gravação, mas passando para frente para a gente não demorar muito. Então, dando continuidade, né, a gente vai falar sobre o present perfect e advérbios, porque é muito comum o uso de determinados advérbios nesse tempo verbal. Essas palavras vão ser, que a gente vai ver hoje, vai ser o just, vai ser o already e vai ser o yet. A tradução tá aqui, certo? Uma tradução assim, mais ou menos, certo? Eu vou até mudar de cômodo aqui meu pouco para ver se eu consigo fugir do som, senão eu vou ter que gravar tudo de novo. Então, o que acontece? Essa é a tradução,
certo? Essa é a tradução. Aí eu digo tradução mais ou menos porque às vezes não é exatamente aquilo que está escrito, mas é algo aproximado, porque vocês sabem que nem tudo dá pra gente traduzir exatamente ao pé da letra, tá? É tanto que a gente pode traduzir esse just como já, mas é um já no sentido de acabar de fazer algo, certo? O already é já, no sentido que você já fez algo, e o yet é que você ainda não fez algo. Não adianta a gente ver palavras assim de forma isolada, vamos ver uma por uma, certo? Então vamos ver aqui, ó, just. Então, o just para indicar que as ações ocorreram num passado bem recente. Então, quando você diz, por exemplo, I have just talked to your sister. Preste atenção, nós temos uma frase no present perfect, afinal nós temos o have, nós temos um verbo com ed, um verbo no particípio. Estão vendo? Só que agora a gente tem uma palavra nova que está bem no meio dessas duas formas que nós estamos estudando, o have mais um verbo com ed, certo? Então, toda vez que a gente for usar o just, ele vai ficar justamente no meio, ele separa, certo? É algo assim especial, né, na frase. Então, todas essas frases que eu tinha apresentado até agora não tinha, por exemplo, um advérbio como esse, mas se a gente adicionar, a gente quer dizer, né, por acaso a gente tem intenção de dar essa informação aqui, ele vai ficar nesse lugar, sempre, certo? Não importa se é o have ou se é o has, certo? Na frase, por exemplo. Então, a gente tem aqui, I have just talked to your sister, quer dizer que acabei de conversar com a sua irmã, certo? Eu já conversei com a sua irmã, mas é no sentido de que eu acabei, certo? Não foi só já, mas foi algo que eu fiz agora, bem recente, certo? É como se eu perguntasse, você já fez isso? Acabei de fazer, certo? Então, se você quer dar informação, imagina que alguém fez uma pergunta para você, certo? E você quer dizer, olha, eu acabei de fazer. Então, em inglês, você usaria o present perfect. Tá vendo que no português a gente não usa uma estrutura parecida com present perfect. A gente fala assim, eu acabei de fazer. A gente não fala tenho acabado, eu tenho acabado de fazer. É estranho, né? Mas no inglês está assim, eu tenho, né, o have e o verbo acabado, por exemplo, né? Nesse exemplo que eu estou dando, que não é o que está escrito aqui. Eu tenho acabado, certo? Como eu falei para vocês, nem sempre vai ter essa correspondência. Eu aprendi pensando mais assim, certo, então quando eu quero, eu penso mais na situação. Então, em inglês, quando eu quero dizer que eu acabei de fazer uma coisa, eu já sei que eu uso o present perfect, certo? E aí, eu, né, também de quebra, uso o just para dar essa ideia do já acabei de fazer, certo? Aí ele vai ficar no meio dessas duas palavras, certo? É onde ele vai vir sempre. Outro exemplo, we have just known each other. Nós acabamos de nos conhecer, certo? Nós acabamos de nos conhecer. Lembrando que aqui esse verbo está sem ed. Quando você vê um verbo sem ed, é porque ele é irregular. Você tem o have, o verbo no particípio, certo? Nós temos acabado de nos conhecer, se a gente for traduzir ao pé da letra, né? Mas fica meio estranho. Mas, enfim, quando em inglês você quer expressar uma ação que você acabou, né, de realizar, né? Você vai usar o present perfect com esse just separando essas duas estruturas do present perfect, que é o que vai ser o verbo have mais o verbo no particípio. Lembrando que quando esse verbo é regular no particípio, ele vai terminar em ed. Ok, passando agora para o already, que é outra palavra, certo? O already eu já vou dizer que ele vai ficar exatamente no mesmo lugar do just, certo? No mesmo lugar do just ele vai ficar, separando as duas formas verbais, o have ou has, certo? E o verbo no particípio, ou seja, o verbo com ed ou não, né? Dependendo se ele é regular ou irregular, certo? O already vai ficar no mesmo lugar. E qual a diferença? O already significa já. Só que é um já que não precisa ter sido agora. Eu posso perguntar assim, você já conversou com ela, né? Aí você vai dizer, eu já conversei, certo? Eu já conversei. Só que não precisa ter sido agora, pode ter sido ontem, semana passada. Se você quer dizer que você acabou de conversar, aí você usa aquele just que a gente acabou de falar. Mas se você fez, mas não foi necessariamente agora, né? Que você acabou de fazer, mas já tá com tempo, aí você usa already. Pronto, é só essa a diferença entre, certo? Esses dois advérbios. Um é já, que eu já fiz, pode ter sido há muito tempo, certo? E o outro é já que eu acabei de fazer, né? Por isso que eu coloquei a tradução como acabei de, porque é geralmente como a gente fala em português. Olha, eu acabei de fazer isso, certo? Ok, e a última palavra é o yet, que significa ainda, certo? Só que como ele sempre vai ser
vai estar presente em frases negativas, certo? Então, a gente vai entender que ainda não, certo? Apesar de que a tradução dele é só ainda, mas como sempre vai ter um not nas frases, então ele vai, na verdade, significar ainda não, certo? Então, vamos ver aqui, por exemplo. We have not decided our topic yet. Perceba que ele vai vir no final, certo? Recapitulando. Just e already, eles vão vir entre o have e o verbo no particípio, que é o verbo com ed ou não, né? Lembrando que tem o caso dos verbos irregulares. Então, already também vem no meio deles. Mas o yet eu acho mais fácil, porque é só eu colocar lá no final. Pronto, é alguma palavra. É muito mais fácil. Você não tem que ficar nem procurando onde é que vai colocar, né? Não tem que ficar procurando o have e o outro verbo com ed. É só colocar no final, certo? Só que aí o que acontece? Eu disse que ele sempre, né? Pelo menos dentro da estrutura que a gente vai estudar, porque eu estou, né, simplificando, colocando, né, existem outros advérbios, existem também outras possibilidades, por exemplo, do uso do yet, mas a gente vai ver só dentro dessa estrutura de frase negativa. Então, como eu disse que ele sempre vai vir em frases negativas, isso significa que sempre vai ter um não. E aí, o que acontece? Esse não vai ficar justamente no meio, certo? Entre o verbo, né? O verbo have e o verbo no particípio, o verbo com ed, certo? Como eu falei, né? O verbo falado, pensado, né? Vai depender aí de qual é o verbo. Ou seja, ele vai ficar no lugar do already e do just, certo? Então, o advérbio aqui, ele vem no final. No entanto, não, certo? Vai ficar justamente no lugar onde os outros advérbios ficarem. Lembrando que o yet aqui, ele vai vir em frases negativas, certo? O just e o already, eles vão vir em frases afirmativas. Então, não vai ter não. Ele vai vir em frases afirmativas. Tem até aqui a explicação que eu acabei não lembrando de tirar, né? Que ele também pode vir em frases interrogativas, mas a gente não vai ver, certo? Agora, então a gente só vai ver afirmativas, certo? Que é uma estrutura mais fácil para a gente. E o yet vai ser o único que vai vir em negativas, então ele vai vir no final, ele vai vir já num lugar diferente dos outros dois. No entanto, o not, que sempre vai vir em frases onde a gente vai usar o yet, porque vai significar ainda não, o not vai vir separando, né? O verbo have do verbo no particípio, ok? Pessoal, só para ver se vocês entenderam, tentem pensar aí, eu coloquei uma frase em português, certo? Só para vocês verificarem se vocês entenderam, tá? Porque na verdade é muito fácil, né? Mas a gente leva um tempo para assimilar. Quando eu quero dizer assim, olha, eu já lavei a louça. Se essa frase fosse em inglês, qual desses advérbios eu utilizaria? O just, already ou yet? Ah, eu já lavei a louça. Aqui não há informação de que eu fiz isso bem agora. Pode já fazer um tempo que eu lavei, certo? Então, mais adequado seria o already, que quer dizer que eu já fiz, mas não precisa ser necessariamente agora. Eu não tenho que ter acabado de fazer aquela atividade, certo? Então, eu vou dizer already, que vai ser a tradução do, certo? Já é a tradução dele, que é o que tá aqui, olha, eu já lavei a louça, tá? Próxima, eu acabei de vê-lo. Então, eu quero dizer que alguma coisa aconteceu e foi bem agora. É como se fosse assim, eu já vi, mas foi bem agora, ou seja, eu acabei de vê-lo, eu acabei de ver ele, certo? Então, qual vai ser o advérbio que eu deveria usar se essa frase fosse em inglês? Just. Eu usaria o just, certo? O just vai ser se acabei de fazer alguma coisa. E por fim, quando eu quero dizer eu ainda não falei com ela, a gente utiliza, né, determinado advérbio em frases no present perfect, né? Quando a gente quer dizer que ao invés da gente já ter feito ou da gente ter acabado de fazer alguma coisa, na verdade a gente ainda nem fez, certo? Eu acho que eu acabei esquecer até de explicar esse detalhe. O yet ele vem em frases negativas porque eu quero dizer que eu ainda não fiz. É como se alguém perguntasse, você já fez? Não, eu ainda não fiz. Então eu posso imaginar, né? Então olha, eu vou usar o yet, o ainda não, que eu poderia utilizar, inclusive, esses advérbios como em respostas para uma mesma pergunta, dando um efeito diferente. Se alguém perguntar assim, você fez o seu dever de casa? Aí a pessoa pode dizer, eu já fiz. Nesse caso, ela usaria already, certo? O already, eu já fiz. Aí se a pessoa quiser dar ênfase que ela não só fez, mas como ela acabou de fazer, ela vai dizer, acabei de fazer, fiz agorinha, certo?
Porque ela pode ter feito antes, ela pode dizer, eu já fiz. Agora, se ela quer dizer, eu acabei de fazer, ela vai usar o que? O just. Agora, se a pessoa não fez ainda o dever de casa, né? Esse ainda dá até a ideia de que a pessoa vai fazer, né? Eu não fiz ainda, mas vou fazer. Aí a pessoa usa o que? O yet. Só que ela vai dizer, não fiz ainda, né? Tem esse ainda, mas tem um não. Então, ainda não fiz. Por isso que se aplica a frases negativas. Se vocês não entenderam, vocês podem voltar, né? Vocês também podem tirar as dúvidas de vocês quando forem resolver a atividade pelo WhatsApp, certo? Sem problema nenhum. Né? Vocês também têm a internet, né, para vocês fazerem pesquisas. É lógico que vocês podem sempre se reportar a mim, certo? Com certeza, né? Eu só quero dizer que vocês também têm outros recursos, né? Então, quando às vezes a gente tem dúvida, a gente também pode fazer pesquisas, certo, pessoal? Então, por hoje é só. See you, take care, bye bye.